É isso. Boa noite, Porque, galera. Tudo certo com vocês? Como foi a semana de vocês? Estamos começando mais uma aula do nosso clube aqui. E antes de mais nada, é sempre um prazer, um privilégio estar com vocês aqui, compartilhando um pouco do nosso conhecimento com vocês, aprendendo com vocês. E hoje aí, como já está aí, hoje nossa aula é sobre carta aos Romanos, do nosso maravilhoso, amado, radical apóstolo Paulo. Todo mundo fala que é igual o Paulo, mas na real não é. Que o bicho é enjoado. E quem vai dar aula aí pra gente hoje é o Wesley, o nosso amado irmão e líder dos nossos jovens One Way. não, louco. E pra gente começar, eu queria que a gente orasse. Eu queria ver se algum irmão se disponibiliza a orar pra gente começar a aula. Se não, eu mesmo taco o barco. E aí, alguém quer orar? Vai ter que escolher do dedo? Sem pressão. Sem pressão, sem pressão. Não, eu oro pra começar então. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos Em reunidos diante da Jesus. tua presença. Nós te agradecemos, Jesus, pela semana que nós já tivemos. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor esteve conosco, nos capacitando, nos dando sabedoria. E nós te agradecemos desde já, Pai, por esse momento de comunhão e de aprendizado da tua palavra. E nós te pedimos, Jesus, com Sim, que aquilo que nós formos refletir e estudar nessa noite possa realmente fazer sentido e possa facilitar a nossa compreensão no estudo das tuas escrituras, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide daqueles que estão conosco agora, daqueles que irão ver essa aula depois e também daqueles que não conseguiram estar conosco no ao vivo, Pai. Que o Senhor cuide de todos Jesus. nós e é isso. Amém. Boa noite, meus amigos. O Estevão, acho que ele saiu. Enfim, hoje a gente vai, como está no slide, e na continuação também, acredito que a maioria que tem o contato com a Bíblia, então, após o livro de Atos, é a primeira carta, a primeira epístola de Paulo que ele escreve. Que ele escreve na cronologia bíblica, né? E essa primeira carta é à Igreja de Roma. Você falou aí, o Yuri, de Paulo, né? Que todo mundo quer ser Paulo. Eu tenho uma provocação, né, sobre isso. Muita gente quer ser Paulo, mas ninguém quer o sofrimento dele, né? Ele sofreu muito. Mas, enfim, eu me apresentei, acredito, espero que vocês tenham conseguido ver a aula de Lucas, né? Mas eu fiz uma apresentação lá mais longa, eu só vou fazer uma apresentação mais breve aqui. Eu me chamo Wesley, sou casado, cristão, nasci na igreja, mas me converti na adolescência e estudo teologia. Já fiz a faculdade, mas eu continuo estudando porque eu gosto. E eu congrego aqui em Bauru na Vineyard, junto com o Yuri, com alguns irmãos que estão aqui na live, com o Estevão, com o nosso querido Ivan. A gente tô falando que é de Bauru porque tem algumas pessoas que não são de Bauru, né, Yuri? Mas é isso aí, gente. Então vamos lá. Carta aos Romanos. O que a gente vai ver hoje da Carta aos Romanos? Novamente, né? Eu gosto de ser um pouco simplória. Eu não gosto de colocar muito slide, colocar muito detalhe, porque eu gosto de falar mais, né? Então eu vou falar hoje sobre o autor e o destinatário, características da carta, características específicas e uma impressão. Na outra aula eu coloquei impressão também. Impressão é aquilo que eu posso falar nessa noite a respeito do livro, né? É, aquilo que fica marcado, aquilo que Paulo nos ensina a respeito do livro. Então, para começar, a gente vai falar do autor. Obviamente, inegavelmente, nosso autor da carta aos Romanos é Paulo. No caso aqui, eu coloquei Saulo de Tarso. Por quê? Eu fiz isso de propósito, né? Porque a gente podia facilmente falar que era Paulo e todo mundo aqui ia saber quem era Paulo, mas e acabou, né? E aí eu coloquei o versículo de Atos 13, versículo 9,
de propósito também, que é bem no começo ali, perto da conversão de Paulo, e coloquei esse nome dele, nome judeu, porque este é Paulo. Paulo, ele não era só conhecido como Saulo, como também Paulo, por ter duas cidadanias, né? É, diferente da maior parte dos escritores aqui do Novo Testamento, como Pedro, Mateus, Paulo era uma pessoa letrada, né? Acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido em algum lugar. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, foi ensinado, ele era zeloso com relação às escrituras, era podemos assim dizer, fariseu dos fariseus. Ele realmente era impecável com relação ao seu lado judaico, né? E com relação ao lado romano, ele só tinha cidadania romana, né? Eu coloquei aqui o Saulo de Tarso, porque a cidade em que ele nasceu, que eu vou colocar no próximo slide, já vou até passar aqui, deixa eu só colocar o laser aqui, que eu coloquei da outra vez, né? Aí, ó. Ó, Paulo, ele nasceu bem aqui, ó, em Tarso, que é na Ásia Menor. E o que acontece quando a gente vai falar de Paulo? Paulo, talvez eu vou dizer isso, né? Talvez depois de Jesus ele tenha sido aquele que mais contribuiu teologicamente no Novo Testamento, né? Ele escreveu muita coisa, ao total são 13 cartas, são isso mesmo, são 13 cartas. Quer ver? Deixa eu lembrar de cabeça aqui. Romanos, as cartas ao Coríntios, né, que é 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses, 1ª Timóteo, 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Então você imagina o tanto que o cara escreveu, né? Você imagina o tanto que ele contribuiu. Paulo, ele era, como eu disse, ele era judeu da tribo de Benjamim, por isso que ele tem esse nome de Saulo, que é descendente do nome de Saul, né? Uma derivação do nome de Saul, que vem da tribo de Benjamim. Como eu disse, ele era fariseu, então não era qualquer pessoa no âmbito comum da sua vida, né? Ele era realmente zeloso, tudo aquilo que ele fazia, assim como a gente vê os fariseus por mais que a gente lembra do fariseu, a gente lembra da crítica de Jesus, né? Nossa, fariseu era a escória dos religiosos, mas eles se empenhavam muito, se empenhavam muito. Eles tinham um grande empenho. E Paulo vem dessa dedicação. Quando eu falei que ele era discípulo de Gamaliel, a parte que fala que ele é de discípulo de Gamaliel está lá em Atos 22. Paulo, anteriormente dele ser convertido, ele foi perseguidor da igreja. Tanto que quando Estevão foi morto, ele foi o primeiro mártir cristão. Quando Estevão morreu, Paulo estava lá, as vestes de Estevão caem aos pés de Paulo, que está ali em Atos 7:58 a Atos 8, ao versículo 3. E aí, até mesmo o Paulo, ele cita que ele era um perseguidor. Se você for lá em Atos 22, versículo 4, ele diz que perseguiu esse caminho, que está dizendo do caminho do farisaísmo até a morte, quer dizer que ele perseguia as pessoas para matar. Aí, o que acontece? Paulo, ele se converte em Atos 9, né, quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Enfim, ele tem essa conversão, posso usar a palavra miraculosa, né? E depois disso, que ele tem um encontro com o Cristo ressurreto, ele desperta de uma forma que o que eu posso dizer? Que somente Deus poderia fazer aquilo. Tanto que, para você ter uma ideia, ele faz várias viagens missionárias, né? E, inclusive, a carta de Romanos ele escreve numa dessas viagens, mas, para você ter uma ideia, ele viaja para Antioquia, Chipre, Ásia Menor, Macedônia, Grécia, Roma e tantos outros lugares nas suas viagens, revelando o impacto de ter visto fisicamente, os seus olhos viram o Cristo ressurreto.
Este foi Paulo, ele foi muito tocado pela verdade de Deus e contribuiu com isso, né? Calma aí, deixa eu tirar a caneta, senão eu não consigo passar para o próximo slide. E aí, para quem que esse Paulo escreve, né? Diferente de Lucas, quando eu dei aula de Lucas, que Lucas escreve para Teófilo, Paulo escreve para uma igreja, né? E ele escreve para a igreja em Roma. Tanto que se você for em Romanos 1,7, ele vai dizer o versículo que eu escrevi aí. Aí eu coloquei essa insígnia da moeda romana, só para vocês terem noção como era. Mas ele escreve assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece, né? Tem um fato interessante aqui. Eu gosto muito, né? É o fato de que Paulo não conhecia a igreja de Roma. Não foi ele, nunca tinha visitado, ele nunca tinha falado com eles, ele não conhecia ninguém de lá e ele decide deliberadamente mandar uma carta, porque era propósito do seu coração, que isso ele escreve, né, nas suas cartas, e fica claro em Atos que o propósito do coração dele era evangelizar a Espanha. E para evangelizar a Espanha, ele tinha que passar por Roma. Então, o seu desejo, primeiro, era ir para Roma, para depois ir para a Espanha. E ele manda essa carta para Roma justamente com esse fim de estreitar laços. E a igreja em Roma, provavelmente, dizem, né, alguns estudiosos que foi fundada por Pedro. Esses estudiosos, majoritariamente, são católicos. Então, assim, não vou defender aqui que foi isso, tá? Eu não acredito que tenha sido Pedro. É porque o que acontece? A Igreja Católica Apostólica Romana, do início, ela dizia que foi Pedro que fundou a Igreja de Roma justamente para linkar, né, a questão do papado com a fundação da Igreja de Roma, só para eles defenderem, né, esse nome, né, que é da Igreja Católica Romana, né? Enfim, fato é que essa igreja Paulo não conhecia, ele não foi o fundador, mas ele tinha muito desejo, né, de visitar aqueles irmãos, conhecê-los, e por isso ele escreve esta carta, que tem 16 capítulos, para eles. E como ele não conhece eles, parte da estrutura da mensagem, que é o que eu vou falar em características da carta, parte da estrutura da carta ele faz com essa intenção de apresentar, né, a mensagem a essas pessoas que ele não conhecia. E aí, ó, qual que são as características da carta, né? Primeiro, a carta ela foi escrita na terceira viagem de Paulo, né? Provavelmente, ele escreveu em Quencreia, que é uma cidade que fica a uns 12 quilômetros do lado de Corinto. A maioria dos estudiosos afirma que ele escreveu em Corinto. Também acredito nisso. Mas existe a grande possibilidade dele ter escrito em Quencreia. Por quê? Ele, no capítulo 16, ele manda um abraço para Febe. Tem uma mulher que chama Febe. E aí ele manda um abraço para ela, e ela morava em Quencreia, provavelmente indicando aonde ele teria escrito a carta, né? Tem essas questões quando escreve a carta. Ele escreveu a carta dele antes do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas aqui na minha aula, eu falei que era no ano de 58, 59, no máximo 60. Paulo, acredito que vocês tenham visto a aula de Lucas, né? Lucas, ele era discípulo e companheiro, né, de Paulo. Então, logicamente, né? Logicamente, Paulo escreveu a carta primeiro, porque se Lucas o acompanhava, Lucas deve ter, e era mais novo, Lucas escreveu depois. Mas, enfim, Paulo escreveu, a maior parte dos estudiosos concorda nisso, que a carta foi escrita, a carta à igreja de Roma foi escrita em 57 a 58 depois de Cristo. Até porque, logo depois disso, acontece o martírio de Paulo, né? Ele
Ele é perseguido por Nero. E aí, o que acontece? Ele, durante a viagem missionária, que a viagem missionária de Paulo está lá, eu coloquei aqui o texto aqui em cima, está lá em Atos 20, do 2 ao 3. Paulo, ele fica 3 meses na Grécia, né? E aí, provavelmente, quando ele estava nessa região da Grécia, ele estava na província de Acaia, que diz lá no texto, que é do lado de Corinto, provavelmente foi quando ele escreveu essa carta. Ele ficou por 3 meses lá e decidiu, né, escrever para a igreja de Roma. E a característica que eu considero muito importante neste momento para dizer e para gastar um tempo a mais, foi por isso que eu coloquei esse cordeiro aqui do lado, que a carta aos Romanos, diferente do que a gente viu até agora, é que o Paulo Paulo escreve de forma sistemática e teológica a mensagem do Evangelho. Tanto que no começo, vários de nós já ouvimos diversas pregações sobre esse texto. No começo, Paulo diz lá no capítulo 1 de Romanos, verso 16: Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a salvação. Se eu não me engano, o versículo é assim. Né? E aí quando Paulo faz este escrito, ele está dando introdução desde o capítulo 1 ao capítulo 16 de Romanos, para que ali ele vai trabalhar o Evangelho. E essa carta é considerada pelos teólogos e pela maior parte dos estudiosos como o maior tratado teológico da Bíblia. Isso é sério. Mais para frente eu vou detalhar mais e vou falar mais sobre isso. Mas, enfim, o desejo de Paulo era justamente escrever uma carta para pessoas que ele não conhecia e anunciar o evangelho a elas. E aí, o que acontece? Como ele vai falar para pessoas que ele não conhece? Aqui eu coloquei uma imagem, tá, da escrita em grego, da Epístola aos Romanos, né? E qual que é a intenção de Paulo? Ele escreve a mensagem do evangelho para apresentar a si mesmo e apresentar o Cristo a quem ele serve. E por que ele faz isso? Para fortalecer e gerar unidade nos irmãos. O desejo de Paulo, por essas pessoas que ele não conhecia, é justamente cuidar e fomentar a unidade em pessoas que ele nunca viu. Então ele quer fortalecer essas pessoas através do cuidado, anunciando o evangelho, gerando unidade, porque o evangelho, se de fato cremos na mensagem de Cristo, um dos resultados é viver em comunhão, né? Então, essa era a intenção de Paulo. E aqui, parando um pouco nesse slide, eu gosto de pensar nisso que Paulo fez. E é até importante para você, se às vezes você nunca pensou nisso. O quanto nós estamos, eu e você, nós estamos dispostos a cuidar de alguém que a gente não conhece. E quando eu digo isso, cuidar de um irmão que às vezes nós nunca vimos. O quanto a gente está disposto a gastar um tempo escrevendo uma carta, ou gastar tempo para fortalecer ou para gerar ânimo, gerar alegria, gerar unidade em irmãos que estão longe de nós. Porque para nós, vamos ser sinceros, né? Para nós, facilmente no nosso contexto em que a gente vive hoje, com a nossa correria, trabalho, todas as coisas do nosso dia, dificilmente a gente se preocupa com aqueles irmãos que estão próximos de nós, imagina com os que estão longe. Aí você pensa comigo, Paulo era um apóstolo dos gentios, então ele tinha uma galera que o acompanhava dos gentios, né? Fora a amizade que Paulo tinha com os apóstolos, que no caso os apóstolos faziam parte na igreja tinha 2 partidos, né? Eu vou usar a palavra partido, mas por favor, não entenda no sentido de briga, mas tinha 2 partidos, isso está lá listado em Atos. Tem o partido judaico da igreja, né, que é composto por Pedro, Tiago, os apóstolos e muitos judeus que se converteram, e tem o partido gentil. Tanto que tem um momento
em Atos, que Paulo conta em Gálatas sobre esse momento, que é quando Pedro faz acepção de pessoa e Paulo o corrige, justamente num momento de reunião entre os partidos, entre os líderes gentios e os líderes judaicos. Facilmente, se lendo ali as cartas, você vai perceber essa disposição de Paulo em corrigir Pedro, né? Mas, enfim, por que que eu estou dizendo isso? Como a igreja ela tinha esses partidos que, de certa forma, podiam e dividiam eles, às vezes, por questões que, às vezes, dividem nós na atualidade, a intenção de Paulo era gerar unidade. E quão essencial para mim, quão essencial para você nos dias de hoje, a gente gerar unidade. Por exemplo, o que Paulo enfrentava, eu falarei disso um pouco mais para frente, mas o que ele enfrentava? Ele enfrentava pessoas que eram judaizantes, que se converteram, mas esses judeus, eles ainda queriam, tanto que Paulo briga muito em suas cartas sobre essas questões judaicas, né? Muitos judeus queriam instituir regras judaicas no cristianismo. Por exemplo, você creu em Cristo, mas você tem que fazer isso ainda. Não, pera lá, você tem que fazer dieta kosher, você tem que usar a vestimenta tal. Não parece semelhante para nós? Quanta divisão a gente não tem acerca de roupa? Tem, gente, parece que não. E é coisa idiota, né? Eu olho assim e eu falo, rapaz do céu, a gente perde tempo com coisa besta. Mas quanto a gente não tem discussão com roupa, sobre o que pode e não pode, sobre questões teológicas que não são primárias. A gente tem discussão sobre questões da Bíblia que não são primárias, que são secundárias e que provavelmente não vai mudar nada na sua vida. E quanto tempo a gente gasta e às vezes a gente está disposto a perder a unidade, sendo que o que Paulo mostra para nós nessa carta de Roma e nesse momento é você trilhar um caminho preservando e promovendo a unidade. Mas vamos seguir, né, para não ficar tarde, que depois eu vou falar mais. Particularidades da carta, né? Eu coloquei as características, né? Acredito que vocês conseguiram ouvir tudo sobre elas. As características geralmente são coisas mais simples, né? Detalhes como data e intenção do autor. Mas o que eu gosto de frisar aqui nas particularidades? Paulo, ele é muito intencional na carta. Há quem diga, aqui tem uma briga teológica nisso, tá? Tem uma briga teológica no campo dos estudos, no campo acadêmico, sobre o que Paulo queria fazer quando ele escreveu Romanos, porque Romanos é muito complexo. Romanos tem muita antinomia. Não, não é antinomia. Então, não tem uma. Ô, Yuri, você lembra o nome da palavra sobre duas verdades que estão em conflito? Eu acho que é antinomia, não é? Antítese, mano. Não, não, não. É que no grego. Deixa eu ver, eu acho que é Ah, calma antinomia. aí. Ah, Poxa, na carta a Romanos tem muita antinomia. O que é antinomia? São quando duas verdades aparentes são verdades, mas elas têm conflitos entre elas. Então tem muita coisa. Então, na teologia, o pessoal briga muito sobre qual foi a intenção de Paulo, porque ele escreveu uma carta teológica ao extremo. Então, tem gente, por exemplo, tem estudiosos que consideram ela como um tratado teológico. O que é um tratado teológico? Paulo sistematizou essa carta para apresentá-la teologicamente, tudo aquilo que ele quis falar, entendeu? De forma teológica. Então, basicamente, o que ele quis fazer? Ele pensou de forma acadêmica, apresentando a carta como um estudo. Tem gente que acredita que Paulo, a intenção dele era fazer um sumário. O que é um sumário? Ele quis fazer basicamente um resumo do ensino paulino. Tem gente que fala que a carta é uma apresentação, Paulo só está se apresentando. Tem um não tão popular, mas que também fala que a carta é uma retórica a Nero. Essa é muito menos provável, mas tem também esse argumento. É, Tem uns que falam que a carta é para provar a autoridade apostólica, tem uns que é
para provar a importância da missão paulina e para ele arrecadar fundos. Essa aqui também é muito, a teoria ela é muito fraca, muita gente não adere. Tem uns que acreditam que a carta é uma intenção de Paulo para fomentar a unidade nas igrejas de Roma, e tem uns que acreditam que a carta ela tem um propósito eclético. O que é eclético? Tem várias coisas nela. Aí Paulo vai tratar várias coisas. Enfim, os mais comuns e os mais corretos são que a carta é um tratado teológico e que a carta é uma missão de Paulo para exortar a unidade na igreja. Por exemplo, pessoas que falam que a carta é um tratado teológico. Lutero, Melanchthon, Calvino, Joel Becker, Douglas Campbell, Douglas Moo, e do lado que entende a carta como uma exortação para a igreja ser unida, aí tem Bauer, Wolfgang, Weifel, Watson. Esses nomes que eu estou citando são teólogos famosos que discutiram sobre o porquê Paulo escreveu. Enfim, vou deixar você ficar com duas coisas que eu acredito que é o mais importante sobre essa carta. De que ela que é justamente esses dois que eu falei, de que ela é um tratado teológico, que é um ponto alto da teologia paulina. O que Paulo está querendo fazer aqui é apresentar a teologia mesmo, e que ela também é uma exortação para a unidade, né? E aí, o que Paulo faz? Quais são as particularidades nessa carta? Paulo, ele vai fomentar a igualdade, tanto que se você for ler Romanos, no capítulo 1 ele vai falar sobre o pecado dos gentios. É bem claro isso. Se você ler, você vai ver que ele está falando sobre a pecaminosidade dos gentios. E no capítulo 2, ele vai falar sobre a pecaminosidade dos judeus. Então, Paulo ele apresenta o pecado de um e o pecado de outro para depois unir os dois e falar que os dois são iguais. Olha, o argumento de Paulo, a forma que ele faz é basicamente bater nos dois e falar assim, praticamente é um pai que bate nos dois filhos e fala assim, vocês são irmãos. E aí o texto que eu coloquei ali sobre igualdade é Romanos 10, 12, que está justamente na carta de Romanos. Vou ler aqui para você. Deixa eu só abrir a Bíblia aqui. Olha o que ele diz em Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. É basicamente o que eu acabei de dizer. Não há divisão entre o judeu e entre o grego, justamente porque Deus é o pai deles, ou é o Senhor deles. E aí, o que Paulo faz? Ele anuncia a igualdade, ele anuncia a justiça de Deus no Evangelho. E quando eu digo justiça de Deus, aqui eu estou dizendo no sentido judicial mesmo. Não estou dizendo justificação, estou dizendo justiça de Deus. E o que seria isso? Quando Paulo fala em Romanos, que os dois lados são pecadores, tanto os judeus quanto os gentios, se você for lá em Romanos 3, versículo 23, que é o próximo assunto, né, que é a próxima característica da carta, ele diz que todos são pecadores, que não há um justo sequer, que todo mundo pecou. Então, o que Paulo faz? Ele anuncia a universalidade do pecado. O que é universalidade? No universo não existe uma pessoa sem pecado, exceto Jesus. Então, o que Paulo está querendo dizer é que todos os seres humanos são pecadores. E aí, o que ele quer dizer com justiça de Deus no Evangelho? Que aí está no capítulo 3, versículo 21 de Romanos, que ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. E o que ele está querendo dizer? Que essa justiça de Deus é o ato de Deus punir todo o pecado. Quando ele está querendo dizer justiça de Deus, ele está querendo dizer justamente que Deus é justo. Então, o que Deus faz na operação da cruz? Quando Jesus sobe na cruz, o que Deus faz? Ele mata Jesus. Quando Jesus sobe na cruz, não é o diabo que está matando Jesus.
Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que é o diabo que está ali fazendo aquilo. Na verdade, quem está punindo Jesus é unicamente o seu Pai, Deus. Por que Deus está punindo Jesus? Porque Deus está derramando a ira dele sobre o pecado. Então, quando Paulo manifesta a justiça de Deus em sua carta, ele está querendo dizer que Deus foi completamente justo quando ele olhou todos os pecados que estavam sobre Cristo e falou assim: ah, os pecados estão sobre você e todos os pecados, eu como juiz, eu vou punir todos os pecados. E ele pune os pecados. Então, esse ato de justiça de Deus é o ato dele se mostrar como juiz justo. Ele olha para Cristo e pune ele, sabendo que sobre ele estão todos os nossos pecados. Isso não está escrito somente em Romanos, tá? Isso, só para dar um pano de fundo, está em Isaías 53, né? Que quando diz que olha só, Isaías 53, verso 10, quando Isaías diz assim: Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então, basicamente, o que Isaías está querendo dizer? Que Deus ficou feliz em moer Jesus na cruz, porque Cristo estava dando o seu corpo, Cristo estava se oferecendo pelos pecados. Ele era uma oferta pelos pecados. Então, Paulo, ele apresenta a justiça de Deus, ele apresenta a universalidade do pecado, e agora talvez é o que fica mais evidente. Uma outra característica de Romanos é o que fica mais evidente na carta, é a justificação. O que é a justificação? A justificação como que eu posso dizer ela de forma simples, né? Sem ser dar uma resposta de 20 minutos. A justificação é o ato divino de imputar justiça sobre nós. Vou explicar de forma clara agora. Nós, em nossos pecados, em nossos delitos, como Paulo disse que somos todos pecadores, nós não podemos e não conseguimos ir para Deus. É impossível. Tanto que Paulo escreve: não há quem busque a Deus, está escrito em Romanos 3. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória. Então existe uma impossibilidade minha e sua de mudar a nossa situação. A gente não consegue mudar o nosso estado, a gente não consegue transformar o nosso estado. Diferente do que às vezes a gente vê anunciado em alguns lugares, você não é tão poderoso assim. Você não é. E eu te digo mais, você é fraco, eu sou fraco. Por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que nos tornamos fracos e doentes, aí sim precisaremos do médico. Aí sim precisaremos do Salvador. E o que acontece? Como nós não conseguimos mudar o nosso estado, porque a nossa justiça, como diz Isaías, a nossa justiça é como trapo de imundícia, então a gente não consegue cumprir a lei de Deus e a gente fica refém no tribunal de Deus. A justificação, eu coloquei, foi de propósito que eu coloquei esse martelinho aqui, viu? A justificação ela acontece no tribunal de Deus. É quando Deus olha para mim e para você e ele não vê mais a mim e a você. Ele vê Cristo sobre nós, porque Cristo viveu uma vida santa para que você recebesse e eu recebesse a justiça dele de ter cumprido uma vida santa. Então, ele vive uma vida de 33 anos santa, cumprindo a lei, sendo justo, a justiça dele valia. A nossa não vale porque a gente não cumpre a lei. Mas ele cumpriu a lei. E quando ele morre na cruz e nós cremos nele, o que ele faz? Ele tira de nós essa justiça de imundícia, esse trapo, tira e coloca em nós uma veste branca, limpa, que é a veste dele que cumpriu a lei. Ele basicamente é uma troca de roupa.
Basicamente. É por isso que quando Paulo vai falar em Efésios ou fala nas outras cartas, ele diz para a gente se vestir. Ele fala, ó, despisse do velho homem e vista-se do novo homem. Por quê? Esse novo homem, ele nasce desse ato soberano de Deus de justificar o pecador. Então, o que é a justificação? É um ato legal no tribunal de Deus, onde você é declarado justo, mesmo não merecendo. No tribunal de Deus, onde Deus vai condenar o injusto e vai salvar o justo, o que acontece? Você recebe a justiça de Cristo e a justiça de Cristo está sobre você e sobre mim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque é impossível que eu e você tenhamos uma justiça que agrade a Deus. Vamos ser sinceros, né, gente? Não, vamos ser sinceros. Vamos supor que não tivesse Cristo. E o que fosse o método de Deus fosse a nossa justiça para nos salvar. Seja sincero. O seu currículo é tão bom assim para a salvação? Pensa comigo. Eu não sei você, mas comigo é assim, né? Não vou mentir aqui para vocês. Eu não passo um dia sem pecar. Às vezes eu acordo, eu oro, leio a Bíblia, trato bem minha esposa, arrumo a casa, vou trabalhar, sou um bom funcionário, mas durante o dia, em algum momento, eu peco, ou nas atitudes, ou na fala, ou no coração. Então, pensa comigo, se a nossa justiça fosse o requisito para sermos salvos, nunca seríamos salvos. Na verdade, a gente já podia contar com o inferno. Porque qual que é o parâmetro de Deus? O parâmetro de Deus é cumprir a lei integralmente e não errá-la em nenhum ponto. Então, o que você teria que fazer? Você teria que acordar muito santo, muito santo. Ai, nossa, hoje eu acordei santo mesmo. E você não vai errar nada no seu dia. Você vai o dia inteiro acertar a lei de Deus. Aí, nossa, que maravilha. Só que o que Deus quer? Quer que você acorde santo do começo ao fim da sua vida. Então, basicamente, a gente não vai conseguir cumprir a lei de Deus. Porque em algum momento a gente vai errar. Na maioria das vezes a gente erra. Não só uma vez no dia, 2 vezes, 3 vezes, quatro vezes. E às vezes são incontáveis. Deus nos conceda graça para que a gente erre menos. Mas essa é a verdade sobre mim e sobre você. Então, por isso se faz necessário, por isso é necessário a justiça de Cristo. Então, quando a gente fala de justificação, é uma justiça recebida e não conquistada. Você não fez nada para conquistar a justiça de Cristo. Ele depositou sobre você justamente através da sua bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. E por que eu coloquei aqui, ó, Romanos 4? Porque em Romanos 4, Paulo vai falar sobre alguém que recebeu a justiça de Deus por crer. E quem foi? Foi Abraão. Em Romanos 4, Paulo conta a situação onde Abraão crê, e a Bíblia diz lá em Gênesis, como também diz em outros versículos, que Abraão ele crê em Deus, que Deus iria prover um cordeiro sem ter um cordeiro. Ele crê que Deus vai prover um cordeiro, logo ele crê no Cristo que haveria de vir. E como ele creu, aquilo foi imputado como justiça, ele recebeu justiça, porque ele não confiou nele mesmo, ele confiou no que Deus fez, no que Deus faria, no caso, né? Então, essa situação de Abraão é justamente para ilustrar o que acontece conosco. A gente crê em Cristo que ele faz o que ele fez, no nosso caso, porque é passado, que ele fez aquilo que não conseguimos, vencer numa cruz e cumprir a lei de Deus. E graças a Deus que ele foi misericordioso e estendeu a sua misericórdia e graça para nós. Você recebeu a justiça de Deus. É por isso, agora explica um ponto. É por isso que você e eu, quando a gente peca, não cai um raio na nossa cabeça. Porque no tribunal de Deus está tudo certo. Cristo pagou a conta. Ele assumiu todos os nossos pecados. E Deus, olhando para nós, ele vê Cristo sobre nós.
E eu tô falando assim animado porque não só é animador, mas como é a melhor notícia da face da terra. No tribunal de Deus, que é sabe aquele momento que todo mundo fala, lá no telão do final dos tempos, nós, por estarmos em Cristo, por servirmos a Cristo, não vai ter essa questão do telão. A gente não vai passar por esse julgamento para a salvação, porque já fomos salvos. Cristo foi julgado no nosso lugar. Ele sofreu a punição no seu lugar. Ele, não você. Então, você não receberá um julgamento de condenação, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo diz isso em Romanos 8, versículo 1. Existe uma liberdade de todo julgamento e condenação para aqueles que servem a Cristo. Quando eu estou dizendo julgamento, estou dizendo julgamento para a salvação. A nossa salvação ela reside totalmente em Cristo Jesus, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Isso é muito bom. Agora eu vou correr, porque eu falei demais. Eu falei que eu ia falar demais, eu sabia. Mas você dá risada, né, Yuri? É... Mas a justificação tem muita coisa a ser dita. Eu acredito que eu fiz um resumo fiel. E mais duas particularidades sobre o livro. Aqui eu também vou ter que gastar um tempo, gente. Primeiro, o livro de Romanos, ele é o maior compêndio teológico do Novo Testamento. É isso aí mesmo que você entendeu. É um tratado teológico, como eu disse anteriormente, e é o maior compêndio teológico do Novo Testamento. E aí, o que acontece? Eu coloquei aqui impacto, né? Por que impacto? Eu tenho que segurar agora para não me emocionar. Porque qual que é o impacto da carta de Romanos? Essa carta, se ela não for a mais importante, ela é a mais proeminente de Paulo. Se não for a mais importante, ela é a mais proeminente. O que é proeminente? Ela é a que mais chama atenção e que mais causa impacto. Tanto que eu vou falar os impactos dessa carta. Quando Calvino vai escrever sobre Romanos, ele diz que nenhum livro da Bíblia exerceu tanta influência sobre a teologia protestante como a Carta de Romanos. Francis Schaeffer, que é um acadêmico e teólogo mais contemporâneo nosso, ele diz que em pouco tempo Romanos era estudado em escolas, em faculdades de direito, porque as pessoas pegavam Romanos para ensinar os estudantes a ter argumento, porque a argumentação de Paulo em Romanos é fabulosa. Calvino, ele diz que se a gente compreender de forma verdadeira essa epístola, a gente vai ter uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos das Escrituras. Agostinho, sabe não o Carrara, mas na igreja católica tem o Santo Agostinho. O Santo Agostinho, o nome dele é Aurélio Agostinho. Ele não era convertido, ele era um professor de retórica em Milão. Então você imagina, ele era um professor de retórica. O que é professor de retórica? Ele era um professor que ele ensinava as pessoas a argumentar. E ele, para você ter uma ideia, ele foi o maior, vou usar essa palavra mesmo, aí fica na minha conta. Ele foi o maior expoente dos pais da igreja. No período do ano 300, aquele período eram os pais da igreja, os pais apostólicos, né? E Agostinho, ele foi o maior deles. Foi aquele que mais escreveu, foi quem influenciou Calvino, quem influenciou Lutero, quem influenciou Zwinglio, John Knox. Ele influenciou todas as pessoas e nos influencia até hoje, os seus argumentos. Agostinho, ele vivia de uma vida devassa. E tinha um amigo dele que era cristão. E esse amigo dele estava tentando ajudar, e ele não conseguia. Esse amigo, o nome do amigo, se eu não me engano, é Alípio.
Alípio tentou ajudar Agostinho de diversas formas. O que acontecia com Agostinho? Ele vivia entregue às paixões carnais. O que é isso? Ele saía com prostituta, ele buscava sexo ilícito nas ruas. E o que acontece? A sua mãe era uma cristã e a sua mãe orava por ele. E aí um dia, Agostinho, ele foi a um jardim com esse amigo, o Alípio. Ele não cria em Deus até esse momento. E aí, quando Agostinho estava sentado lá conversando com esse amigo, ele ouviu uma criança na vizinhança, que é ali do jardim, uma criança que estava cantando uma música. E a música que a criança estava cantando era em latim, era tolle lege, tolle lege. O que significa tolle lege no latim? Significa pegue e leia, pegue e leia. E a criança ficava cantando isso. E aí ele, agora, eu estou parafraseando, né? Mas ele, na mente dele, ele deve ter olhado. Mas pegue e leia o quê? Esse amigo que estava tentando evangelizar ele estava com um manuscrito de Romanos na mão. Ele pegou o manuscrito do seu amigo, de Alípio, e leu. E aí, quando ele leu a carta de Romanos. Agostinho, o pai da igreja, um dos maiores escritores e das maiores contribuições teológicas para toda a igreja. Ele leu a frase de Romanos 13, o versículo no caso, né? Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, que era o que ele vivia, não em impundicícias e dissoluções, não em contenda e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante à concupiscência. E aí, o que acontece? Agostinho, quando ele vai escrever sobre isso que aconteceu com ele, ele escreve assim: eu não li mais nada. Não li mais nada, pois eu não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar de ler, uma luz inundou o meu coração e todas as trevas das dúvidas desvaneceram. Cristo brilhou para mim. Isso foi o que Agostinho escreveu. Agora, vou citar outro exemplo de impacto. Lutero era um monge católico e ele vivia preso à escravidão de Roma e todos os seus desígnios de... Aí, gente, a indulgência para lá e para cá, ele subia a escada de 1000 degraus de joelho para pagar pecado. E aí, um dia, Martinho Lutero estava estudando e justamente ele abriu em Romanos, uma coisa que ele nunca tinha feito. E ele abriu em Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz assim: e o justo viverá pela fé. A partir daquele momento, Lutero se tornou o nosso Lutero. A partir daquele momento, o seu coração mudou, Cristo alcançou ele através da carta de Romanos, assim como Agostinho, e ele impactou uma nação, que é a nação alemã, ali aos redores de Wittenberg. E aí, este homem se converteu lendo Romanos. Tanto que ele escreveu assim, nossa, eu gosto muito dessa frase: meu coração encontrou pouso seguro na obra de Cristo. A justiça de Deus revelada no Evangelho me trouxe descanso e segurança. Vou usar outro exemplo, só para vocês entenderem. John Wesley, a maioria de nós conhecemos, né? John Wesley, ele ia na igreja anglicana, mas ele não era convertido ainda. O Senhor não tinha alcançado o seu coração. E aí um dia ele foi numa reunião dos missionários, os irmãos morávios, né? Que estava acontecendo em Londres. E aí John Wesley não queria ir naquela reunião. Ele não queria. Levaram ele, foi contra a vontade dele. E aí quando ele chegou nessa reunião, ele ouviu o líder moraviano ler Romanos, que leu um comentário de Romanos. E aí John Wesley escreve assim: o meu coração se aqueceu e os meus olhos se iluminaram. Grande doçura invadiu o meu peito, e as portas do paraíso para mim se abriram. Eu poderia passar a noite aqui falando tanto de pessoas que foram impactadas por Romanos.
Essa carta é muito preciosa. Não estou falando que ela é o melhor livro da Bíblia, nem estou falando que ela é melhor que qualquer outros. Mas existe uma preciosidade do que Paulo condensou aqui através da teologia. Ele condensou aqui a mensagem do Evangelho. Então, se você quer, ai, nossa, Wesley, o que é o Evangelho? Leia Romanos. Leia Romanos. Se você quer saber aquilo que Deus fez através da sua mensagem do Evangelho, leia Romanos, que foi assim que esses homens mudaram a sua vida. E eu falo isso e eu falei que eu ia me emocionar porque fortemente essa carta me impactou na minha vida, fortemente. Uma vez, nos primórdios da minha adolescência, quando eu estava louco por Jesus, eu eu estava estudando Romanos faz tempo já. Já estou com fazer 30 anos já, pra você ver. Era na adolescência, estava estudando Romanos. E eu lembro que naquela época um pastor falou assim para mim, Wesley, essa carta é tão importante, essa carta e Efésios, as duas juntas são tão importantes que se você entender as duas, você entendeu tudo que você precisa para sua fé. E eu levei muito a sério, adolescente é emocionado, né? Levei muito a sério. Aí eu falei, então eu vou ler. Aí ele falou assim, então você vai ler ela 50 vezes no mês. Isso mesmo. E aí eu lembro que na época eu coloquei um objetivo de lê-la 50 vezes. Eu li ela 50 vezes e o Efésios também. Aí, claro, depois que foi uma correria, né? Ler 50 vezes no mês, né? Porém, o que acontece? Depois de um tempo, eu comecei a diluir no ano. Não digo que leio, né? Hoje, 50 vezes. Mas, pelo menos no ano, eu tento fazer o possível para ler essa carta umas 3, 4 vezes no ano. E se você puder, minha recomendação, se você puder, leia essa carta mais de uma vez, mais de uma vez. Sabe o que você faz? Leia ela na versão Almeida. Leia, aí você fala assim, nossa, eu li na versão Almeida, não entendi muito. Aí você pega, você lê na NVI. Aí você leu na NVI, você fala, olha, entendi mais um pouco. Aí você pega, você lê na NVT. Aí depois você pega, você vai lendo em tudo que é possível. Porque você vai ver a contribuição que essa carta tem para a sua vida, assim como esses homens que eu citei. É inegável, inegável que essa carta é uma das coroas da teologia paulina. O pessoal o pessoal no campo teológico diz que é a coroa da teologia paulina. E aí quando Martin Lloyd Jones diz que se Romanos é a coroa da teologia paulina, Efésios é as pedras preciosas da coroa. Ele fala isso de propósito. Mas, enfim, este foi o impacto que essa carta causou. Hoje, se a gente está aqui e a gente pode desfrutar dos frutos da reforma protestante, foi justamente porque o Senhor usou Romanos para tocar corações. Eu falei poucas pessoas, mas muitas pessoas foram tocadas por Romanos. Muitas pessoas. E aí, vamos lá, para seguir, para não demorar muito. Aqui vai ser a minha opinião pessoal, né? Sobre o livro, né? Minha opinião pessoal sobre o que eu vejo, o que dá para tirar de impressão desse texto. E a minha impressão primeira, que eu falei que eu falaria depois, é justamente a que eu comentei um pouco agora, no passado. É que nos falta hoje a disposição de amar aqueles que não têm contato com a gente. O que eu falei, como falei aqui para você, sobre, que eu estava falando agora, sobre a preciosidade de Romanos e a preciosidade do Evangelho de Cristo, pensa comigo, Paulo, ele está pegando aquilo que é mais precioso na sua vida, a ponto dele dizer Evangelho de Paulo. É, então, ele está pegando o maior tesouro que ele tem e ele está falando para uma pessoa desconhecida, justamente porque ele crê que essa pessoa desconhecida é filha de Deus, assim como ele.
E aí a minha impressão é que nos falta disposição de entregar os nossos maiores tesouros. Eu não estou falando de dinheiro, mas estou falando de entregar o nosso maior tesouro, que é a mensagem de que Cristo venceu. A mensagem de que Cristo venceu, de que você é pecador, que precisa de um Salvador. Este Salvador é Cristo, ele te salva numa cruz, ele cumpre a lei, ele ressurge, ele justifica, você recebe a justiça e ele te leva a viver uma vida no Espírito Santo. Este Salvador, ele merece, dado ao seu sacrifício e tudo que ele fez, ele merece ser anunciado a todas as outras pessoas, assim como Paulo estava fazendo. Então, por favor, não se separe. Esse é o meu pedido a você, não se separe de ninguém. A minha impressão que fica quando eu leio Romanos é o quanto me falta de anunciar o evangelho, assim como Paulo anunciou, para as pessoas que ele nunca viu. É uma lição de vida, de entregar o maior tesouro da nossa vida, que é a mensagem de Cristo. Eu não estou falando para a gente anunciar regras, eu estou falando para a gente anunciar a mensagem de Cristo, de que Ele salvou a todos aqueles que não conhecemos, aqueles que nós não vemos, aqueles que a gente não convive. Então, eu quero, nesse momento, por isso que eu coloquei aqui a impressão e coloquei o coração em chamas de Agostinho, essa foto que é justamente uma pintura sobre Agostinho, com o coração em chamas. É justamente isso, de você entender, você, através do entendimento do evangelho, do entendimento dessa carta, você anunciar esse entendimento, anunciar essa boa notícia, que evangelho significa boa notícia, anunciar a pessoas desconhecidas, a pessoas que você nunca viu. Porque às vezes a gente quer conversar na igreja ou a gente quer falar somente com aqueles que são legais, que pensam o mesmo que nós. Isso aí é bacana. É legal, eu não vou mentir para você, eu também faço isso. Isso é legal, tá com aqueles que concordam com a gente, né? Não tem discordância, que problema que vai ter para nós? Mas o evangelho, ele nos empurra para os desafios. E os desafios é olhar para alguém que não sabe de Cristo e dizer: olha só, você não sabe, mas o meu Cristo também é seu e subiu numa cruz e perdoou os seus pecados. Então, o primeiro ponto de partida, na impressão que eu tenho sobre o texto, é justamente o ponto de Paulo no começo. Eu não conheço essa igreja, mas toma o que eu tenho de precioso, que é a mensagem de Cristo Jesus que eu carrego evangelizando. E o segundo ponto, que é a minha impressão, é a nossa falta de repouso diário no evangelho. Essa impressão, isso aqui você pode colocar como primeiro lugar, até antes do que eu falei agora. Porque antes de você anunciar para alguém, o evangelho tem que ser o motivo da sua vida. Então, parece que nos falta, a impressão que eu tenho é que parece que nos falta essa disposição de diariamente lembrar do evangelho, de diariamente lembrar da mensagem da cruz, do que Cristo fez, do que Deus operou. Diariamente você precisa olhar-se no espelho e dizer, olhar no espelho mesmo e falar assim: nossa, você não presta. Você é pior do que pensa, mas ainda bem que você é mais amado do que imagina. Diariamente você tem que pregar para você na frente do espelho. Porque o que eu vejo que falta, ou o que é um problema para nós, é justamente a falta de descanso na obra de Deus. Porque, ó, eu vou ler para a gente terminar, até porque já deu o horário e eu não quero me estender. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele escreve um versículo que mexe comigo, que mexe com todo mundo, mas muitas vezes a gente não entende, né? Romanos 8:31. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que ele vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, o que ele está querendo dizer? Se Deus, no seu coração, ele deu aquilo que era mais precioso, que era o seu filho, será que ele não pode fazer qualquer coisa que a gente esteja pensando? E eu não estou dizendo que ele vai atender os seus sonhos, não estou dizendo que ele vai dar dinheiro para você. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo uma reflexão que Paulo faz. Se Cristo está no meu coração, se Deus me deu Cristo, que é o mais alto do que ele poderia dar, que é o mais impossível de conquistarmos, que a gente não conquista, ele teve que dar. Se ele fez isso, será que não gera no nosso coração um descanso com todas as outras coisas? Então, por isso que eu falo que me falta, ou falta para você, ou falta para nós como igreja, esse repouso na mensagem do Evangelho. Porque se eu sei que o meu Deus está comigo, e ele me deu e entregou o seu filho por mim, eu posso confiar de que, independente da situação que eu estou passando, independente do tempo que eu sofra ela, este mesmo Deus está comigo e não muda de ideia. Então, o evangelho, ele, que é o que Paulo anuncia em Romanos, ele é o cerne de toda a nossa vida. A mensagem da cruz, a mensagem de Cristo Jesus é o cerne, tem que ser o cerne da sua vida. Agora faz sentido para você e faz sentido para mim quando a gente olha dessa forma e a gente entende as pessoas que morreram pelo evangelho, porque eles falavam assim: "Pera lá, se Cristo me salvou e eu tenho o maior tesouro do mundo, que me importa se eu vou viver ou se eu vou morrer anunciando essa mensagem? Se eu morrer, eu estou no lucro, e se eu viver, eu estou no lucro também, porque eu tenho Cristo, eu tenho o mais precioso bem de todas as coisas." Então, parece que me falta, agora eu estou fazendo uma análise da minha vida, parece que me falta descanso na mensagem de Cristo Jesus, assim como Paulo apresenta aqui um descanso pleno, confiando plenamente em Deus, independente. Porque o que acontece? Quando Paulo vai evangelizar Roma, depois ele escreve em Atos: "Eu sei que prisões me encontrarão. Eu sei que prisões me asseguram à frente do caminho." E por que ele ia sabendo que ele ia ser preso ou que ele ia morrer? Justamente porque ele recebeu o maior presente de todos. Então, o que é a impressão que eu quero deixar aqui? É justamente isso. Diante dessa mensagem anunciada em Romanos, que é o maior presente de todos, que é a graça de Deus revelada, a gente tem o maior tesouro. Você tem em você o maior tesouro, que é Cristo Jesus, a esperança da glória. É o que Paulo fala em Romanos. Ele fala isso em Romanos. Cristo é em nós, a esperança da glória. E aí, para terminarmos, só para finalizar, tem um versículo de Atos, né, que eu acho que foi o que eu não sei se foi o Wallace que falou de Atos, não sei se ele chegou a falar, mas eu acho que eu vou ter que pegar minha Bíblia aqui, deixa eu achar ela, porque não vou lembrar o versículo de cabeça. Eu lembro que era Atos 24, será? Ixi, olha, a cabeça tá boa hoje, hein? Ah, não vou lembrar, não. Por esta graça. Deixa eu ver se eu acho. Eu vou só achar o versículo para a gente finalizar. Eu acho que é Atos 20, 24. Eu acho que eu lembrei. Vamos ver. Estou abrindo aqui na Bíblia. Ah, isso é em mim, isso mesmo. Olha, ele diz assim: "Porém, é o que eu acabei de dizer, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do evangelho da graça de Deus." Então, diante disso, ele diz: a minha vida não é preciosa, diante da mensagem, porque a mensagem é muito mais preciosa.
E aí, o que que eu quero dizer para você? É justamente nós criarmos essa forma de pensar, e não só essa forma de pensar, esse coração sincero diante de Deus, de entender que Ele é mais importante que tudo e a sua mensagem é mais importante que tudo. Porque quando a gente entender que ele é o ser mais importante, nós gastaremos a vida para Ele, independente se for uma vida até os 90 anos ou até os 30, a gente viverá para Ele. E é isso, gente. Acabemos. Agora vamos para as perguntas aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta, este é o momento. Não sei não se a galera vai querer perguntar, hein? Depois dessa aplicação pastoral aí. Vamos logo. Eu gosto de fazer a aplicação, já percebeu, né? Não, glória a Deus, irmão. O livro de Romanos. Eu sei que foi um esforço absurdo para você, que você gosta. Galera, para quem não sabe, o Wesley tem praticamente todos os comentários de Romanos dos principais autores, tá? Tem mesmo, eu É, gosto, hein? Romanos e de Efésios, né, mano? Você tem dos Ou dois, né? dos dois. E então ele tem trocentos mil exposições, curiosidades, comentários Que não deu e para falar tudo, até porque é uma aula introdutória, infelizmente. Se fosse uma aula teológica, eu ia ficar aqui nas discussões até de madrugada. mano, glória a Deus, foi sensacional. Eu sempre falo isso pra você, é sempre muito bom ouvir você, o Estevão falando. Eu também aprendo bastante com vocês. E se o pessoal quiser fazer comentários, perguntas, Eu não acho que tenham vergonhas. eu acho que o Ivan tá escrevendo, ó, pelo que eu tô vendo aqui no chat. Ah, deixa eu abrir o chat aqui. Não tenham vergonha, tá, pessoal? Perguntem se ficarem com alguma dúvida, algum termo teológico que vocês tenham ouvido em algum outro lugar. Aqui é o lugar para vocês perguntarem e verem se entenderam corretamente ou não. É É, verdade. É, foi até o que a mas, irmã citou lá, né? A irmã citou hoje no grupo sobre algumas não, terminologias. exatamente. E, cara, eu tenho uma pergunta. É, Ixi, lá vem. Não, fique em paz, não é nenhuma cabulosa, não. Você falou da justificação e tal, eu achei super legal. Mas a minha dúvida não é sobre isso, é Nossa, menos teológica. Calma, ó. calma, Não, é calma que eu aí. lembrei de uma pergunta que uma vez fizeram, cara. Mas pode ir, vai. Calma, calma. O que eu queria falar é o seguinte: o Paulo, ele fala sobre o fato de nós sermos justificados por fé e tal, a respeito da figura de Cristo em Romanos e todo o tratado teológico que tem sobre diversos assuntos, né? Que a gente pode usar para como uma base daquilo que a gente pode ou não fazer, inclusive com outras cartas que a gente vai ver. Mas a minha dúvida, assim, na real, é, por exemplo, em Romanos, Paulo fala muito sobre a obra do Senhor individual. E aí, em Efésios, você falou que você leu bastante. Em Efésios, ele fala sobre a questão do corpo da igreja, né? Então, tipo Aham. assim, meio que é um sequência do outro, né? Meio que na exposição, né? É esse comentário barra dúvida que eu queria falar, né? É, Se faz sentido isso, tipo, não necessariamente uma sequência do outro, mas a leitura de ambos complementa, né? No sentido da relacionamento vertical e horizontal, né? eu diria que a ordem correta seria Romanos, Colossenses e Efésios. Certo. Porque em Colossenses, Cristo, ele é o mistério de Deus. Uhum. Em Colossenses. Então, Paulo, o que que Paulo trata em Colossenses? A revelação de Cristo, como ele sendo o mistério de Deus. Em Efésios, Cristo trata a igreja como sendo mistério de Jesus o Cristo. Então, por isso que eu falo que seria uma sequência. Primeiro a gente conhece a mensagem, depois conhece o Cristo revelado e depois conhece o seu povo. Entendi. Não necessariamente ele escreveu em ordem, não tem uma ordem, Claro. Aham. mas elas, por isso que eu falei para você que aquela vez um pastor amigo me disse que se eu entendesse Romanos e Efésios Uhum. juntamente, eu já entendia todo o necessário para a vida cristã. Porque em Romanos a gente tem essa mensagem do evangelho e o fruto do evangelho, que é uma vida santa de forma individual. Paulo vai falar muito isso, né, sobre os Uhum. frutos, sobre aquilo que a gente tem que fazer. Por isso que ele tem aquele versículo em Romanos 12, sobre a renovação da mente, né? Uhum. Uhum. E aí,
em Efésios ele vai falar sobre muito, vai falar muito sobre a vida em comunidade, vai falar muito sobre a igreja. Uhum, Tanto que uhum, ele diz que a multiforme sabedoria de Deus, olha o que ele uhum, está dizendo, a sabedoria uhum, de Deus, de várias formas, é conhecida pelo seu uhum, povo, pelos uhum, santos, né? uhum. Nossa, Não, legal. você dá Aí, uma outra dúvida. Quando Paulo, tipo assim, vamos levar em consideração que lá, eu já tô dando spoiler, né? Mas é só para eu entender também, porque falei, eu também aprendo bastante. Romanos é um livro um pouco mais denso, vamos dizer assim, nas é. interpretações, né? Então, se eu estiver puxando alguma coisa muito complicada, você me fala, mano. Mas é uma dúvida aqui mais Ah, sincera. não. Se não é É, predestinação, se não é. Não, não é nada disso. Isso aí, isso aí é outro papo. Mas assim, em Efésios, no capítulo primeiro, Paulo meio que fala sobre a sequência da salvação, né? Ele, no versículo 3 até o 14, né? Ele Sim, fala primeiro do perdão, desculpa, meio que da eleição, depois do sim. perdão, da justificação e tal. Mas ele é muito resumido. Tipo, aquilo ali é meio que ele tá. A gente pode falar que aquilo ali é um resumo daquilo que ele expôs no livro de Romanos inteiro ou não? Certamente. Você está certíssimo. O livro de Romanos, ele expõe aquilo que está no começo de Efésios de forma um pouco mais detalhada. É tanto Uhum, que se eu pudesse catalogar, né? Se eu pudesse catalogar o que ele escreve em Romanos, eu diria que primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele mostra a depravação, o quanto nós somos pecadores. E do final do capítulo 3 até o capítulo 5, ele mostra a salvação pela graça e a justificação. No capítulo uhum, 6, eu diria que ele fala sobre o batismo. No uhum, capítulo 7, ele fala sobre a implicação de agora crer em Cristo, por isso que ele fala nossa, esse capítulo 7 é um mistério, né? Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, e o mal que eu quero fazer, este eu faço. Então, basicamente, no capítulo 7 ele está mostrando sobre o dilema da vida cristã. Então, é uma pessoa que creu. E aí, uhum. do capítulo 8 do capítulo 8, basicamente, ele fala sobre a vida no Espírito, que é uma consequência de ter sido salvo. Então, você vê um caminho Sim. lógico. Sou Uhum, pecador, preciso de um Salvador. Sou salvo, tenho meus dilemas salvos e agora vivo no Espírito e não na carne, justamente enfrentando esses dilemas. Aí o que, que ele uhum, vai falar? Do capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai falar sobre eleição, que aí tem muita briga, mas ele vai falar. E do capítulo 12 até o 16, ele vai falar sobre a vida prática. Vida prática. Então ele vai falar sobre tudo, ele vai falar sobre política, julgamento, vai falar sobre oferta, sobre dom. A gente acha que tem só uma lista de dom só em 1 Coríntios, mas tem uma em Romanos sim, também. sim, Então ele vai uhum, falar sobre muita coisa. Então é uma sequência lógica. Eu era pecador perdido, conhecia Cristo, criei nele, fui salvo e agora salvo, vivo no Espírito, entendo que sou eleito e vivo uma vida para a glória do Senhor. Nossa, resumi numa frase. ó, top. Tá vendo? Minhas perguntas fazem essas coisas aí, ó. Não só, Tô brincando. sua pergunta foi boa, né? É, é fenomenal essa pergunta. E aí, outro detalhe que eu não posso de deixar de falar, não sei se o Estevão está aí, ainda aí, mas ele é um assunto que ele gosta. Tá. No Romanos capítulo 9, do capítulo 9 ao capítulo 11, que ele fala sobre eleição, ele fala sobre Israel e o plano de Deus para com Israel. E é um capítulo muito Uhum, importante para a Bíblia, uhum, sabe? Isso é uhum. bom. Galera, Que basicamente ele. Desculpa te cortar, Yuri. O pode que falar, mano. basicamente ele diz ali, galera? Só para a gente não deixar de dizer que Israel é o Israel de Deus. A gente não substituiu eles, tá? Eles não foram Uhum, esquecidos. A gente foi enxertado na árvore junto com eles. E basicamente o que Paulo fala é que, mediante o reconhecimento de Cristo, os judeus voltarão a estar enxertados nessa árvore. Eles, nós enxertados e eles não, eles são galhos originais. Eles uhum. estarão conosco nessa árvore, servindo a Cristo. Cara, você fez eu lembrar de um negócio. Só eu aí, ó. Devia Lá deixar o pessoal vão. perguntar. Não, é que eu tenho um papo, né? Não é um papo, mas é isso que acontece.
que a igreja vai ser a junção dos remanescentes de Israel com os remanescentes dos gentios, que é o que fala os livros, as cartas posteriores, né? E o que você quer dizer com isso? Não, eu só estou complementando o que você falou. Não, sim. Calma, calma. Alguém tem mais alguma pergunta? Perguntem, galera. Alguém tem uma pergunta? Tá vendo? Não dá certo. Junta o. Só tá faltando o Wallace aqui, aí já era. Tá faltando o Estevão falar sobre Israel, que ele manja disso. O Estevão Eu tô tá aqui, presente aí, ó. Galera, tô aqui. perguntas. Quem tem perguntas? Você também, meu Não, o amigo Estevão, acho que ele vai Estevão. falar, eu acho que ele vai falar aí, ó. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos Pode te falar, ouvindo. pode falar. Não, só comentando sobre o texto de Israel aí, realmente, né? Do capítulo 11 para frente de Romanos, parece que a galera rasga fora de Romanos, né? A maioria das pessoas, porque tipo assim, não, é sobre Israel, né? Tem nada a ver com a gente, só que, cara, não, tem tudo a ver com a gente, nós gentios, né? Os gentios são aqueles que não são judeus, né? E tem tudo a ver conosco, porque, como o próprio Yuri falou, né? Israel é o termômetro do mundo. Mexeu na cidade do grande rei, em Jerusalém, mexe com o mundo inteiro, né? Se vocês lembram, quando Trump quis mudar a Baixada dos Estados Unidos, né, de Tel Aviv para Jerusalém, Jerusalém. ou seja, ele estava reconhecendo internacionalmente que Jerusalém era a capital de Israel, coisa que o mundo não quer que isso seja reconhecido, né? Então, estudar sobre Israel também é muito importante, gente, porque a gente vai entender bastante a dinâmica do que vai acontecer nos últimos dias, né? E eu acho que o grande ponto-chave que Paulo fala no capítulo 11 e 16 do livro de Romanos sobre Israel é que nós, gentios, vamos ser usados por Deus antes da volta de Jesus Para causar para ciúme. que exatamente para causar ciúmes em Israel quando eles verem nós nos relacionando com o Deus deles de uma forma plena, assim. Então, é muito importante a gente saber e estar preparado para isso, como o Wesley estava falando, né, enchendo o nosso interior dessas verdades, para que no futuro a gente se torne uma noiva preparada, né? Preparada para estar alinhada com o que Deus vai fazer nos últimos dias, quanto também ser pró-Israel. Eu não quero dizer pró-guerra, tá? Existe uma diferença entre o Israel étnico e o Israel político. O Israel político é a favor da guerra, é a favor da destruição, e isso nós não somos, mas existe o Israel étnico, querendo ou não, eles são o povo escolhido de Deus, e Deus não abandonou o seu povo até hoje. Desde, desde Moisés, Deus tirou Israel com o braço forte do Egito e nunca abandonou ele. Nunca abandonou esse povo. Então, aquilo que a gente muitas vezes ouve, que a igreja gentílica substituiu Israel no plano de Deus, isso não é bíblico, assim, isso não é algo que condiz com a narrativa das escrituras. Então, nós precisamos sim orar por Israel, nós precisamos sim estar pensando neles, colaborando com aquilo que eles têm feito e orando, né, para que eles se arrependam e sejam salvos, para que esse véu que existe sobre eles seja removido, né, para que eles possam conhecer o Messias, né, que no passado, infelizmente, eles rejeitaram, mas que no futuro eles vão abraçar. E como o próprio Jesus disse, que ele só voltaria quando Israel dissesse: Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Aleluia. Terminei. Glória a Amém. Deus. Nossa, o Estevão falou sobre Deus não ter rejeitado Israel aí. Eu lembrei do primeiro versículo de Romanos 11, que Paulo diz assim: Acaso Deus rejeitou o seu povo? Aí Paulo responde assim: de maneira nenhuma. Eu sou israelita. Esse é o argumento dele. Se Deus tivesse rejeitado, eu não estaria aqui. E isso é muito bom. Mas fato é, como o Estevão disse, que a gente deve ser diligentemente se esforçar
através da mensagem do Evangelho e na vida cristã, para que chegue o grandioso dia e a gente cause ciúme nesses irmãos nossos, que a gente não vê a hora deles voltarem. Amém, cara. Glória a Deus. E aí, pessoal? Uma dúvida, comentário? Senão, não fica aqui. Os três bonitão aqui não para de falar. Nossa, verdade, né? Fala demais. Não fala demais, irmão. Faltou o Wallace aqui. Aí já era. O quarteto fantástico nível. E aí, Ninguém vai galera? perguntar sobre predestinação, livre-arbítrio, Para de graça. Para de graça. dinossauros, piercings, tatuagens. Ninguém vai perguntar disso pro Wesley, gente? Questão de consciência que tem em Romanos. Para de graça, Estevão. Calma, calma. É, Predestinação é só ouvir aquela propaganda, a mensagem do Doutrinas da Graça do culto do ano aí. aí, ó. É. Mas eu acho que é isso aí, galera. Se ninguém tiver mais perguntas, É isso. se acabou. Acho que ninguém tem pergunta mesmo, Não, né? acho que o pessoal tá meio chocado com tudo. Galera, é muita informação, eu sei. Mas assim, aquela coisa. O Wesley, ele gosta de repetir isso. Então, assim, se vocês quiserem procurar ele depois na igreja, ele vai falar tudo que ele Vou estar falou lá, hoje de um jeito vou tá lá, diferente. vou tá lá. E eu gosto, viu, de falar de Romanos, hein? Pode perguntar, qualquer outra coisa. O Wesley gosta de falar pra caramba sobre isso, não só sobre os romanos, mas de forma geral sobre os assuntos. Nossa, o Evangelho. O bicho gosta de falar disso, né? E é da hora demais conversar com esse cara sobre essas coisas. O bicho desenrola, ele e o Estevão. Então, assim, se vocês tiverem ainda dúvidas e não quiserem perguntar depois, ou quando vocês forem pegar o texto, ler o texto e surgir alguma dúvida. Manda no grupo, né? De vez se só checar com a IA, pelo amor de Deus, pergunta pra nós. Porque eu vi um material falando que quando a IA vai falar sobre textos bíblicos, menos de 60% tá certo. Então, é bom dar uma checada fora da IA, falar com outras pessoas e etc. Principalmente em interpretação, exegese. Não tanto quanto informações históricas, é mais interpretação textual. Então, sinta-se à vontade para falar com a gente lá no grupo, tá bom, pessoal? No mais, eu acredito que seja isso. Estevão, tá podendo orar aí pra gente terminar, cara? Posso sim, cara. Obrigado Ó, pela hoje. honra aí. Wesley, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua aula. Obrigado, Teva. Obrigado, viu, Muito mano? boa. Glória a Deus. E que Deus continue te usando aí para a honra e glória dele, nos abençoando aqui. Amém. Vou orar então. Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado Jesus. pela sua salvação, pelas suas misericórdias Sim, que Senhor. acordaram antes de nós essa manhã. E, Sim, Pai, Senhor. nós te louvamos pela sua santa palavra, Senhor, que nós Sim. temos em nossas mãos hoje. Obrigado porque tu és aquele que deu a palavra para que ela fosse luz para os nossos pés, fosse o caminho pelo qual andássemos. Pai, escreve o livro de Romanos no nosso Sim, coração. Senhor, por favor. Escreve, Pai, que nós fomos justificados mediante a sua graça e merecidamente fomos tirados do lamaçal do pecado, Pai. Sim, Senhor. Nós não merecíamos, Pai, mas o Senhor nos amou e nos amou Sim, até o Senhor. fim. Deu o seu filho, seu único filho, para morrer no nosso lugar. Ó Jesus amado, Sim, obrigado Senhor. pela obra da sua cruz. E, Graças Pai, a que Deus. essa verdade possa ferir o nosso coração. Sim, Que o Jesus. nosso coração esteja em chamas de amor por Ti, ao vislumbrar a sua glória e saber que nós estaremos Sim, juntos para Senhor. sempre, Senhor. Obrigado por isso, Deus. E nós te entregamos esse resto de semana. Nós te pedimos, esteja conosco, nos dê fome e sede da sua palavra e que nós possamos, em nome de Sim, Jesus, ser Senhor. testemunhas vivas do seu evangelho e do seu poder na nossa geração. Isso que a gente ora em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, cara. Glória a Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até semana que vem. Beijão. Falou, meus amigos. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau.